Olá, oitavando, tudo bem, pessoal, com vocês? Pessoal, hoje no nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, eu estou trazendo a atividade 38 do bloco 6, certo? Nós ficamos na 33 do 5, se encerra. Por que eu não trabalhei a 34, 35, 36 e 37? Porque já trabalhei com vocês em uma outra ocasião. Eu trabalhei com vocês, transformei em PDF, em slide, né? Já trabalhei com vocês no Meet. Então, hoje a nossa atividade 38, certo? Onde a gente vai trazer, né, esse descritor aqui, que é interpretar textos com auxílio de material gráfico, como a propaganda, o quadrinho, foto e etc. Então ele diz assim: caro aluno, alguns textos apresentam a linguagem verbal associada à linguagem não verbal, como por exemplo, propagandas, tiras, charges, fotos, desenhos, esquemas gráficos e tabelas. Esses textos, chamados de textos multimodais, estão cada vez mais comuns em nossa sociedade. Certamente você faz uso ou tem contato com eles, principalmente quando está na internet. Eles também estão em outdoor, propagandas de TV, no rádio. Portanto, como a nossa sociedade está cada vez mais visual, é muito importante que você aprenda a interpretar esse tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos verbais. Para ficar mais claro, observe essa questão a seguinte. Bem, aqui ele fala da questão de textos verbais e não verbais, né? E reforça aqui, lá quando a gente está trabalhando as formas de linguagem, né? Que os textos não verbais e os textos verbais, né? Os textos não verbais são aqueles que a gente tem que interpretar, seja um desenho, uma imagem, né? E os textos verbais são aqueles com as palavras que você vai ter que ler e compreender. Então, os textos não verbais também são considerados textos, né? E como mesmo diz, cada vez mais, né, é comum no nosso cotidiano, né? Em provas externas tem muito. E aqui ele trouxe essa tirinha bastante atual. Então, diz o seguinte: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, aqui nessa tirinha, nós usamos, né, de recursos verbais e não verbais, que tanto um como o outro serviu para criar a interpretação, né? Então, a fonte, veja de onde foi tirada a fonte, e aí só ao ler e observar, aí a gente vai perceber que são várias questões que precisam ser sempre trabalhadas, vivenciadas, né? E infelizmente algumas pessoas elas têm resistência a compreender isso, né? Que as pessoas elas precisam de respeito, né? Independente de qualquer coisa, cor, raça, e é muito difícil a compreensão disso, né? E a gente muitas vezes por não pertencer a nenhum desses grupos que sofre, às vezes você acha que é desnecessário falar, mas se você pertencer a qualquer um desses grupos que passam por isso, aí você vai entender que se você tentar se colocar no lugar das pessoas que sofrem essas questões, aí você vai compreender que realmente é uma bandeira que todos nós temos que levantar, que todas as pessoas devem ser respeitadas, que todas as pessoas merecem lugares e destaque, independente de qualquer coisa. Então diz assim: de acordo com a tirinha, é possível afirmar que o texto quer expressar que
Então, essa, como sempre, vem resolvida, né? Somos indivíduos iguais na aparência, temos as mesmas oportunidades na vida, já nascemos livres e com igualdade de direito, devemos lutar pela liberdade de ser quem somos. Então, óbvio que aí é o D, né? A opção D. E aí leva uma discussão. Por que que A não seria certa? Somos indivíduos iguais na aparência? Nós sabemos que não somos. B, temos as mesmas oportunidades na vida? Nós sabemos que não. Que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, conseguem chegar aos mesmos lugares, né? É desproporcional. Já nascemos livres e com igualdade de direitos? Infelizmente não, né? Essa igualdade de direito é uma luta diária. Então, a opção correta, obviamente, seria a D, né? Devemos lutar pela liberdade de ser quem somos. E aí entra inúmeras coisas que não adianta falar, senão o vídeo vai ficar muito longo a aula, né? Então, agora nós vamos para um outro texto, né? Que já vem no formato de meme, né? Meme hoje é considerado também um recurso, é considerado também um texto, né? Porque devido ser tão usado, né, no nosso cotidiano, principalmente no cotidiano de vocês, que são jovens, né, através das redes sociais, em todo canto vem essa questão do meme, né? O que é esse meme, né? É uma construção de texto em que traz uma crítica, traz uma ironia de algo bem debatido, né? No caso, às vezes uma pessoa importante comete uma gafe, comete uma coisa e vira um meme, né? E diz assim: dos criadores de Não Tenho Ciúmes, vem aí Atirei Sem Querer. Então aí você vai prestar atenção o que você está vendo lá atrás, né? O que é que você consegue interpretar nessa imagem, né? E aí vem a questão Atirei Sem Querer, né? Aí você pode perceber inúmeras notícias, né? Questão do feminicídio, da violência, de mulheres que matam homens também, homens que matam mulheres, relações tóxicas, abusivas, pessoas que não aceitam o fim dos relacionamentos, seja homem, seja mulher, sei lá, né? Então, vendo essa questão, o meme quis dizer o quê? Ao empoderamento feminino que denuncia os abusos. B, ao homem violento que se arrependeu do abuso cometido. C, ao feminino que provoca e busca a violência do homem sobre a mulher. Ou ao homem que se coloca como vítima depois de cometer violência contra a mulher. Então, você vai prestar atenção nesse meme, nas imagens que estão atrás e fatos do cotidiano, para você poder responder, já que a segunda já é com vocês. Então, aqui eu reforço, o meme é um recurso, é um texto, né? E que às vezes dá um pouquinho de trabalho para compreender o que foi que o autor quis abordar ali. E você, como leitor, quis compreender. Então, a 2 você vai me dizer qual é a opção que você acha que é correta. E, por último, a questão 3 que vem numa charge, né? E eu sempre digo para vocês que as charges são textos bem poderosos, né? Que trazem muitos assuntos pertinentes, assuntos que estão no cotidiano, né? Desculpem, vocês vão ouvir esse cachorro o vídeo inteiro, mas não posso fazer nada, porque a hora que eu for gravar, o cachorro tá comigo aqui, o cachorro do vizinho. Aliás, os 3 cachorros. Então, aqui nessa charge, vamos ver tirada. Olha, é bem importante, eu sempre abordo que vocês prestem atenção de ver de onde é tirada, retirada, a fonte, né? Que olha aí, de onde foi, ó, certo? Bem nova a fonte, ó, 23 de setembro de 2020. Né? Então, diz assim, de acordo com a Charles, é possível afirmar que... Então, o que é que a gente vê? A gente vê pessoas com placas
Aí diz assim, licença materna 180 dias, auxílio creche até 5 anos, fim da homofobia, fim da violência de gênero, igualdade de direitos, fim do assédio moral e sexual. E aí essa última plaquinha. Então, o que é que você consegue visualizar? Então, você vê só mulheres, você vê só homens, você vê só criança, ou criança, homens e mulheres. É importante você visualizar isso. Então, diz assim: de acordo com a Chaz, é possível você afirmar que ela expressa uma crítica ao movimento feminista. B. Ela expressa uma crítica a quem luta por direitos iguais. C. Expressa uma defesa em prol da igualdade de direitos. Ou a D. Expressa uma defesa de que não acontece violação dos direitos. Então, aqui vocês vão prestar atenção aos itens, aos distratores, e vão prestar atenção nas imagens. E vão dizer qual é a opção correta, né? Na aula anterior, nós trabalhamos o 33, né, do 5, já até corrigi que valia 6 pontos, eu até já corrigi, a maioria tirou a pontuação todinha, né, e esse não é valendo pontuação não, é só valendo a questão do estudo. Então, recapitulando aqui, né, eu gosto muito dos hashtags, porque eles estão vindo muito atuais, sempre estão trazendo temas que a gente está vivenciando, ou sobre a questão da pandemia, ou sobre feminicídio, igualdade social, luta por direitos, bandeiras que devem ser levantadas, né? Então, por que isso? Por que nos hashtags esse material do Mais Pai que vem? Porque é uma realidade, né? As provas externas que vocês vão fazer, elas sempre abordam, né, temas que devem ser comentados, temas que devem ser falados, principalmente por vocês que são jovens e são estudantes e compreenderem, né, a complexidade de uma sociedade, lutas, causas que existem em uma sociedade como um todo. Então, essa é nossa atividade de hoje, né, do leitura, compreensão e interpretação. Esses dias eu deixei um pouco de lado o PNLD, porque nós já estávamos necessitando botar em dias os hashtags Estudo em Casa, né, desse material do Mais Pai. Como vocês veem, um material bom, um material que precisa realmente ser estudado, né, e talvez lá para outra semana eu volte a usar o nosso livro didático. Então, hoje só são essas 3 questões. Eu quero que depois, quando eu disponibilizar para vocês, leiam direitinho, preste atenção, né? O que esses textos querem falar e discutir sobre temas bem atuais. Então, um abraço e até a próxima aula, tá certo?